esperar. Bom, então, como eu estava dizendo, eu gostaria de saber de vocês, nesse primeiro momento, se tem alguma dúvida em relação ao conteúdo até agora, se tem alguma dúvida em relação ao material que a gente trabalhou semana passada, ao material que está postado lá na sala, lá no ambiente, as videoaulas, né, que eu deixei também postadas lá no ambiente para vocês. Eu gostaria de ouvir vocês, então. Alguém aí tem alguma dúvida para levantar, alguma coisa para questionar, para sugerir do material? Pode abrir o microfone, se quiser abre a web também. Verônica, eu já vi sua pergunta, mas não vou responder agora não, tá? E aí, pessoal? Por mim tá tranquilo, a Mariana, ela tá sempre participando, né, Mariana? E o restante? Nós estamos em 38. Por mim tá tranquilo só para Mariana? Para mim também, Rodrigo. Pedro? Alguma dúvida que vocês tenham aí? Alguma coisa que não ficou claro sobre República da Espada? Por enquanto, sem dúvida. Eu vim para ouvir, não tenho dúvida, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tudo certo. Mais alguém? Tudo ok. Diego sai. Bom, eu vou fazer o seguinte, então. Sobre a República Velha em si, eu vou reexplicar aqui, mesmo tendo a videoaula lá, eu vou reexplicar um conteúdozinho aqui para vocês. São as principais definições, né? Eu vou estar reexplicando para vocês para poder deixar bem claro mesmo, para a gente aproveitar esse momento também. Né? E vai ficar gravado, e assim vai ser. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Janela. Cadê? Tá de onde? Ai. Por que não tá parecendo? Aqui. Vocês conseguem ver o material? Vocês conseguem ver? Sim, Rodrigo. Sim. Aqui, eu vou pedir a vocês o seguinte agora aqui. Eu vou pedir para vocês o seguinte, tá? Eu vou apresentar num modo aqui que eu não vou ter acesso ao chat. O Meet mudou aqui, mas pelo jeito eles ainda não tiveram a ideia de colocar a gente para poder ver o chat. Eu não vou ter acesso ao chat. Então eu vou estar explicando, eu vou estar falando, e na hora que vocês tiverem alguma dúvida, aí eu vou dar um tempo, né? Em algum momento eu vou falar dúvidas. Aí vocês, por favor, abram o microfone. Tá? Abram o microfone, porque senão eu não consigo ver o chat. Combinado assim? Sim. Beleza. Rodrigo, só tenho uma dúvida, rapidinho. Fala aí. Você vai dar alguma atividade nessa semana ou vai ser só aquela que você passou semana passada? Não, aquela atividade é da quinzena, é o que eu falei. Eu não vou prejudicar ninguém, eu não vou forçar a barra para ninguém. Aquela atividade lá, vocês fazendo aquela atividade, fazendo bem feita, para mim já está de ótimo tamanho. Tá bom, então. Tá? Não vou ficar pesando a mão, não, porque o momento não pede isso. O momento pede tentar menos dor e mais resultado. Tá? Eu continuo sendo o mesmo professor maravilhoso e bonzinho que eu sempre fui, gente. Eu não mudei, não. Eu tô olhando o chat agora, tá? Se quiser falar alguma coisa, me elogiar, falar que eu sou bonito e legal, pode falar. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Vocês estão vendo a tela de República Velha. Confere? Abre e fala.
Tá aparecendo. Tá aparecendo só o seu documento. Isso. Seus PDF, tá aparecendo a tua tela. Ué, não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Não, tá no seu explorador de arquivos. Então, peraí. Peraí, que deu zica aqui. Peraí. Agora, para mod de que aconteceu isso aqui? Eu não sei. Vamos lá, vamos tentar de novo então. A janela. Não estou entendendo isso. Não era para estar acontecendo isso. Era para estar. Vou tentar de novo. Aí, agora acho que vai. Aí, agora apareceu o PowerPoint, não apareceu? Agora Sim. sim. Apareceu. Show! Filé do Goiás em Minas Gerais. Tá aparecendo o PowerPoint? Tá, sim. Sim. Show! Então, ó, eu não tô vendo mais o chat hoje, tá? Eu não tô vendo o chat. Então, o problema também é que quem é entrado agora para frente eu não consigo colocar mais na sala. Acho que entrou alguém, tem 10 minutos, deixa eu. Se alguém não conseguir entrar, a gente pede para avisar no WhatsApp, aí a gente te avisa e você libera. Aqui o Yuri que estava tentando entrar aqui, pronto. Vocês ainda estão vendo o PDF? Vocês estão vendo o quê? A apresentação. Tá, beleza. Isso que é foda, velho. O pessoal vai ficar entrando atrasado e eu não vou conseguir ver. Tem que mandar para cá, hein? Manda para cá, é isso aí. Bom, olha só, o que eu quero focar com vocês hoje aqui? Eu quero focar, porque a gente trabalhou semana passada, a gente trabalhou com a República da Espada, né? A gente trabalhou com a República da Espada. Hoje, eu quero trabalhar com vocês com a famosa República Velha de Verdade, conhecido como República Oligárquica, né? Ou República do Café com Leite, ou República dos Governadores. A República Oligárquica em si, vocês podem observar aqui, ela começa a partir de 1894 e ela vai até 1930. Então, são aí 36 anos onde o governo, onde o poder no Brasil, ele ficou nas mãos da oligarquia cafeeira, principalmente, né? Da oligarquia cafeeira. Essa república oligárquica, ela também era chamada de política do café com leite, ou república do café com leite. Por que república do café com leite? Porque foi um período em que os estados de São Paulo e Minas Gerais, eles ficavam se revezando no poder. Foi um período em que São Paulo e Minas se alternavam no poder. E aí o nome, o apelido de República do Café com Leite, se deve ao fato de que São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e Minas Gerais era a segunda maior produtora de café do Brasil, mas era a maior produtora de leite. Então eles apelidam República do Café com Leite. São Paulo e Minas é que controlavam, é que tinham domínio, poder político de fato dentro do Brasil. Tá? E esse poder que era compartilhado de São Paulo e de Minas Gerais, ele tinha o apoio das oligarquias regionais de outros estados, né? Das oligarquias regionais de outros estados. Espírito Santo, que era inexpressivo, mas Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Paraíba, esses eram os estados mais importantes do Brasil. Se você colocasse assim, né, numa pirâmidezinha no topo, você ia ter São Paulo e Minas, depois você ia ter Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Paraíba, e abaixo desses os demais, os outros. O Espírito Santo ia estar lá na base, ia estar lá no sopé da pirâmide. Tá? Então essa estrutura conhecida como política do café com leite foi esse momento,
que São Paulo e Minas se alternavam na presidência do Brasil. Durante 4 anos, um presidente era paulista. Aí, na eleição seguinte, esse presidente paulista, ele, via de regra, apoiava um candidato lançado por Minas, certo? E, via de regra, esse candidato de Minas ganhava, porque São Paulo e Minas, eles acabavam sempre tendo o apoio dos outros estados que tinham um poder também significativo, né? Aqui no slide eu coloquei só Rio Grande do Sul, Bahia e Rio de Janeiro, mas vocês podem acrescentar aí também Paraíba e Pernambuco, tá? Por isso que eu coloco entre outros. De 36 anos, a gente só teve 2 momentos que foram exceções. A eleição de 1910, onde o Marechal Hermes da Fonseca, ele é de Minas, ele repete Minas, e São Paulo rompe com Minas Gerais. Minas lança o Hermes da Fonseca e São Paulo lança o Rui Barbosa. O Hermes da Fonseca, ele vai lançar uma chamada Política das Salvações, que eu falo melhor para vocês lá na videoaula. E o Rui Barbosa, que foi o antigo ministro da Economia do governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ele vai lançar uma campanha civilista. Ele vai dizer assim: povo brasileiro, vocês são civis, vocês não devem votar em militares. O Hermes da Fonseca era um marechal, né? Mas não adiantou nada. Como Minas Gerais se uniu ao Rio Grande do Sul e conseguiu o apoio de outras oligarquias estaduais, o Hermes da Fonseca ganhou. E uma segunda vez em que houve uma ruptura da política do café com leite foi entre 1922 e 1926, quando São Paulo e Minas lançam sozinhos o Arthur Bernardes, né? E Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco formam uma aliança libertadora, tentando desbancar São Paulo e Minas Gerais, né? A chamada reação republicana, para desbancar Minas Gerais e São Paulo, e eles lançam Nilo Peçanha para presidente, mas não conseguem vencer. O Arthur Bernardes é eleito presidente do Brasil e ele vai governar de 1922 a 1926. Foram os 2 únicos momentos que a política do café com leite sofreu alguma ruptura. Fora isso, ela durou, ela funcionou perfeitamente bem desde 1890 até 1930, quando ela rompe definitivamente. Tá? Rodrigo, como essa hegemonia de São Paulo e de Minas, como a hegemonia de São Paulo e Minas, ela se manteve por tanto tempo? Uma das coisas que ajudam a explicar demais o poder que São Paulo e Minas Gerais detinham durante esse período todinho foi uma política conhecida como política dos governadores. O que era essa política dos governadores? Ela era uma política do toma lá da cá. Ela tem início de verdade, efetivamente, assim, no governo Campos Salles, que vai ser o presidente do Brasil entre 1898 a 1902, tá? E no que consistia essa política dos governadores? Consistia numa espécie de troca de favores. O presidente que estava governando, o presidente da República, ele sempre buscava ter os governadores de todos os estados como seus aliados, né? E aí, quando chegava a época da eleição, por exemplo, temos a eleição esse ano, o Rodrigo Paste é o presidente. Então, o Rodrigo Paste ele vai apoiar para a presidência nas eleições desse ano o candidato Edson Profeta, né? Edson Profeta. Ele vai apoiar o Edson Profeta para presidente. E aí, o que o Rodrigo Paste, presidente da República, ele vai fazer? Ele vai chegar para os governadores dos estados, e ele foi fazendo isso ao longo de 4 anos, ele vai buscar o apoio desses governadores e dizendo o seguinte: olha, se vocês apoiarem o meu candidato, o Edson Profeta, eu prometo a vocês verba, eu prometo recurso, eu prometo obras, eu prometo apoio a vocês na sua vida política.
Eu prometo vista grossa para qualquer denúncia que tiver contra vocês. Eu vou sempre estar do lado de vocês. Se vocês tiverem denúncia de corrupção, alguma coisa, a gente sempre vai dar um jeito de tirar e de impedir que vocês sejam condenados. Eu vou interferir junto ao STF, eu vou interferir junto ao STJ. Em troca, eu quero o apoio de vocês. E vocês vão apoiar o meu candidato. A política dos governadores, ela era basicamente isso. Quando você chega nos estados, isso lá na República Velha, você ainda não tinha televisão, você não tinha o rádio, né? Você não tinha aquela coisa da campanha direta, de chegar e de pedir o voto. O governador dos estados, ele só era eleito. Por que o cara virava o governador do estado? Porque ele teve a maioria dos votos do estado, né? E quem dava o voto para esse governador? Quem dava o voto para esse governador? Quem dava o voto para esses governadores de estado eram os coronéis, porque eram os coronéis que tinham o poder local. Era o coronel, era o latifundiário, era o grande proprietário, era o riquíssimo comerciante, que tinha o poder local, que tinha o prestígio local. Então, eles literalmente controlavam os votos. Os coronéis tinham seus currais eleitorais. Então, é você imaginar assim, em Conceição do Castelo tinha um coronel, e era ele o homem mais poderoso de todo lugar, e era ele que controlava os votos de Conceição. Então, para um governador ser eleito governador do Espírito Santo, ele precisava do quê? Ele precisava do apoio da maioria dos coronéis que controlavam os votos. Se ele tinha o apoio da maioria dos coronéis que controlavam os votos, automaticamente ele tinha a maioria dos votos. Então ele não precisava vir aqui em Conceição e sair pedindo voto para os outros. Ele vinha em Conceição e ia direto no coronel Rodrigo Paste, ou Belo. Ele ia direto no coronel Rodrigo Paste. Coronel Rodrigo, você tem 200 votos aqui. Eu preciso do seu apoio. Tá, você vai me dar o quê em troca dos meus 200 votos? Do meu curral eleitoral. O que você vai me dar em troca do meu curral eleitoral? Olha, eu vou fazer uma ponte aqui na sua propriedade, eu vou abrir estrada, eu vou construir escola aqui dentro da sua fazenda, eu vou reformar a igreja, eu vou fazer vista grossa se você matar alguém aqui, se você matar os seus inimigos, se você espancar os seus inimigos, a justiça nunca vai tocar em você. Eram acordos assim, gente. Então, quanto mais coronéis você tinha do seu lado, mais votos você tinha para você. Né? Porque esses coronéis, esses currais eleitorais, é o que a gente chamava de voto de cabresto. O que é o cabresto? O cabresto é uma indumentária que se usa em um animal, que você puxa o animal, você amarra o animal, você leva o animal para onde você quer. Então o coronel ele tinha os seus votos de cabresto. O voto era aberto, não era secreto, então as pessoas votavam em quem o coronel mandava. E aí dava-se o nome, então, de curral eleitoral, né? Que era o número de votos que o coronel controlava. Aí olha só como é que é a pirâmidezinha. O coronel tem o seu curral eleitoral, o governador precisa do apoio da maioria dos coronéis. Quanto mais coronéis, mais votos você vai ter, e com o apoio desses coronéis você é eleito governador. Quando o cara vem para se candidatar a presidente, ele não precisa ir no coronel, ele vai no governador. E ele busca o apoio do governador. E por que ele vai no governador? Porque o governador já tem o apoio do coronel. Então o que o governador ele vai falar? Meus coronéis, o voto esse ano para presidente vai ser no Edson, porque o presidente me garantiu dinheiro e verba, então a gente vai votar no Edson, para o Edson ser eleito presidente, e o Edson vai continuar nos dando benefícios, verbas, e fazendo vista grossa para tudo que a gente faz aqui no Espírito Santo. A política dos governadores funcionava assim. Né? Mas, Rodrigo, não tinha algum governador que era oposição? Tinha.
Só que esse governador de oposição, via de regra, ele não tinha o apoio do presidente, ele não ganhava, ele não recebia as verbas que ele precisava, ele era sempre perseguido, era um problema muito sério ser oposição. Deputados federais, senadores, deputados estaduais, era a mesma coisa. Se você era oposição ao presidente, era um problema que você tinha. Era um problema que você tinha, porque a qualquer momento você podia ter problemas com a justiça, você não tinha verba de gabinete, você não conseguia verba para destinar para o seu reduto eleitoral, como a gente vê hoje em dia, né? Então era um problema muito sério. E por isso que um presidente, ele quase que praticamente sempre conseguia eleger o seu sucessor, fazer o seu sucessor, eleger aquele que ele indicava. Então aqui vocês têm um organogramazinho que eu coloquei para vocês, né? O presidente, ele apoiava e fazia vista grossa para tudo que os governadores faziam nos estados. Os governadores recebiam apoio dos coronéis, que eu já expliquei para vocês. Esses coronéis tinham os seus votos de cabresto, né? Tinham os seus currais eleitorais, tinham controle sobre os eleitores, né? E esses coronéis, então, que detinham e controlavam o poder local, eram eles que davam os votos que o governador precisava, em troca de favores, e esse governador, por sua vez, dava o voto que o presidente precisava para eleger quem ele queria, em troca de favores, em troca da manutenção da ordem estabelecida. Tá? Era basicamente assim que funcionava. Dúvidas? Abra o microfone aí, qualquer coisa e fala. Rodrigo. Oi. Oi. Fala. Então, não é dúvida não. Eu acho que você tá passando os slides aí, só que não tá passando aqui pra gente. Como é que é? Você Repete. tá passando os slides ou você tá no primeiro ainda? Não, eu tô passando. Dá pra me ouvir? Tô te ouvindo, eu tô passando os slides. Então, bom, na minha aula tá no primeiro ainda. No meu também. Tá travado. Ué, gente. Aí, agora você No meu passou. também tava. Agora passou, tá numa pirâmide. Isso. Não, mas agora tá aparecendo a apresentação ou tá aparecendo um PowerPoint? Tá aparecendo o PowerPoint. Tá aparecendo o Arthur Bernardes e Nilo Peçanha, mas antes não tava. Gente, Eu acho que é por causa do Meet, modo apresentação, Rodrigo. Você clicou ali no modo apresentação, parou de passar pra gente. Aí agora que você tirou, a gente consegue ver. Mas ó. Bom, mas enfim, apareceu o que para vocês agora? O PowerPoint ou o modo apresentação? Tá no PowerPoint. Tá no PowerPoint. Você tá Tá no passando? Não mexi em nada. O Meet, ele mudou, cara. O que acontece? O Meet, ele mudou, ele tá diferente. Aqui, para evitar o efeito de espelho infinito, não compartilhe sua tela inteira. Ele mudou a cara dele. E aí, o que está acontecendo? Está diferente a forma de apresentar. Está diferente. Mas, enfim, vocês prestaram atenção, não foi? Sim, sim. Ó, aí, ó, ele não está mais... Deixa eu ver se eu colocar uma guia. Também não é. Ele ficou diferente agora. Deixa eu tentar de novo aqui. Tá aparecendo o que para vocês? Tá aparecendo o PowerPoint, o slide de Hermes da Fonseca. Eu vou colocar no modo apresentação. E agora, apareceu o quê? Tá do mesmo jeito. Não Ô, mudou. Rodrigo, mas desse jeito dá para enxergar bem. Bom, pelo menos para mim dá para ver direito. Tá, deixa eu ver uma outra coisa aqui então, quer ver? Agora tá aparecendo o quê? Tá aparecendo o Agora slide. apareceu a apresentação. Apareceu uma apresentação agora. Sim. Sim. Tá, eu vou fazer o seguinte aqui então, quer ver? Mas o professor, foi o que a Iris falou, do outro jeito dá para ler tranquilo também, sem estar no modo apresentação. Então, mas eu vou mudar. Bom, vocês estão vendo a apresentação normal agora. Sim. Sim. Não tá pausado não, que dava para ver a sua seta mexendo. Passa o slide para ver se vai. Vou passar. E agora? Passou. Foi. Só que nesse modo aqui, eu não tenho a opção da caneta. Mas tá de boa aí, o Arthur Bernardes, né?
É basicamente aquilo que vai estar no slide de vocês. A política dos governadores, que eu expliquei, tá ok? E a República Velha, aquela pirâmidezinha que eu expliquei também. Tá? Dentro disso, vocês têm alguma dúvida? Não. Eu não. Agora vocês podem usar o chat, se precisar, que eu estou vendo o chat agora. Eu tenho dúvida, Esse slide aí tá lá no Moodle, professor? Tá no mudo. Ah, tá. Beleza. Não, tá tudo tranquilo. Quem tem dúvida? Eu. Fala. Nessa época aí não acontecia dos próprios coronéis se elegerem a governadores ou presidente? Sim, é óbvio. Um governador, um presidente, via de regra, ele é alguém extremamente rico, importante e influente no seu local. Só que aí é a questão de acordo político, né? Eram questões de acordo político. Tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Eu tinha que ter um jeito de ter uma caneta aqui, alguma coisa. Não tem nada. Aí não dá, ó. Eu entro aqui, ela sai. Tá vendo? Se ele, sem estar na apresentação, tiver como você escrever, dá para ver, Rodrigo. Oi? Se ele, sem estar na apresentação, tiver como você escrever, pode usar assim, que dá para enxergar. Você diz aqui, né? Isso. Se tiver como você escrever desse jeito, dá para enxergar. Não tá pequeno, não. Aqui deixa eu ver se eu tenho caneta aqui. Marcadores. Não, aqui é outra coisa. Converter. Sinônimo, formar. Não vou ter também, não. Tenho, gente? Não tenho, né? Eu acho que não tem como. A única coisa que eu tenho é esse tipo de coisa assim, né? Mas já. Aqui eu também. Mas talvez se você for escrever alguma coisa, tem como você editar e colocar aí na frente, a gente consegue ver. Mas aqui eu também posso aumentar, ó. Fica melhor para você. Aí dá para ver melhor ainda. Isso, aham. Né? Consigo fazer isso ainda. Aí. Bom, mas vamos seguir aqui então. Vou deixar desse jeito aqui. Eu tô vendo o chat, tá? Eu tô vendo o chat também. Mais alguma dúvida? Não. Nada, meninos? Não, tranquilo. Então vamos lá. E aí é óbvio, né, que a República Oligárquica, a política do café com leite, ela vai ter uma série de problemas, ela vai ter uma série de situações que colocavam em dúvida o sistema. E as fraudes eleitorais eram, a manipulação de resultados, era uma coisa extremamente comum. Era assim, já era até esperado. Só que, como eles diziam, vai depender da agilidade, da habilidade que o candidato tem de fraudar melhor do que o outro, né? Porque a manipulação e as fraudes, elas aconteciam de várias formas. Por exemplo, o clientelismo era um problema comum, era um problema corriqueiro. O que era esse clientelismo? Era o voto em troca de favor. O voto ele não era secreto, era um voto aberto. Então a pessoa ela via em quem você está votando. Então eu vou lá e vou fazer um combinado com o Pedro. Pedro, você vai votar no meu candidato, em troca eu vou te dar uma enxada. E no dia da eleição eu colocava um capanga meu, alguém de minha confiança, para ficar lá sentado do lado, vendo em quem o Pedro ia votar, né, para eu poder ter a garantia de que ele não ia me trair. Você tem a questão do voto de cabresto, que a gente já falou. Esse voto de cabresto, muitas vezes, ele acontecia principalmente por conta de intimidações pessoais. Principalmente por conta de intimidações pessoais. Né? Ou você vota em quem eu estou mandando, ou eu vou te expulsar da minha terra, ou eu vou te espancar, ou eu vou cobrar uma dívida que você deve, ou eu vou te matar, e assim vai. Né? Você tinha a manipulação dos dados, a manipulação dos votos. Isso era extremamente normal. Né? Como que você podia manipular os votos? Você tinha a chamada eleição do bico de pena. Você mudava, por exemplo,
a contagem dos votos na súmula. Quando terminava a votação, o mesário, o Eliel tinha tido 20 votos numa sessão de 100. O mesário, ele pura e simplesmente, ele ia lá com a pena, né? Vamos pensar a caneta, por isso que chamava eleição de bico de pena. Ele ia lá com a caneta, o Eliel tinha 20 votos, ele colocava na súmula que o Eliel tinha tido 100% dos votos. Alterava o resultado, mesmo que aquele resultado não tivesse sido o correto. Ah, Rodrigo, mas ninguém via isso, ninguém denunciava, ninguém impedia isso. Se eu sou o coronel e tenho um poder dentro da minha localidade, eu controlo a polícia, eu controlo o juiz, eu tenho o apoio do governador, eu faço o que eu quero aqui dentro. Né? Eleitores fantasmas, era demais. O eleitor morria, o título de eleitor dele continuava na mão do coronel, e o coronel pura e simplesmente colocava pessoas que já haviam morrido, o cara ia lá, votava com o título dele, depois ele ia, pegava o título de um eleitor que já havia morrido, apresentava, votava de novo, sabe? Então o eleitor fantasma era o que mais tinha também. E além disso tudo, se tudo isso falhasse, ainda existia a chamada degola. O que era a degola? Quando um opositor ganhava, o presidente ou o próprio governador, ele pedia o que hoje a gente chama, né, de Supremo Tribunal Eleitoral, STE, né, na época era a comissão verificadora de diplomas dos eleitos, ou comissão verificadora de poderes. Essa comissão verificadora de poderes, ou comissão verificadora dos diplomas dos eleitos, é o que para nós hoje a gente chamaria de Supremo Tribunal Eleitoral, né? O STE. O que o governador, o que o presidente pedia? Ele controlava essa comissão verificadora dos poderes, ele que indicava essa comissão verificadora dos poderes. Então ele pura e simplesmente virava e falava assim, comissão, o Antônio lá no Espírito Santo foi eleito deputado federal, só que ele é oposição ao governador e oposição a mim. Encontre uma forma de impedir que ele tome posse. Então, essa comissão verificadora dos diplomas dos eleitos, a comissão verificadora de poderes, alegava que ele tinha fraudado os votos, alegava que ele tinha usado eleitores fantasmas e impediu o cara de assumir o cargo. O cara ganhava no voto, mas não assumia o cargo, porque ele era oposição e eles davam um jeito do mandato dele ser cassado, dele não poder continuar, dele não poder assumir o cargo. Né? Então, isso era comum no Brasil. Isso continuou comum por muitos anos. Né? A questão da fraude eleitoral no Brasil era uma coisa muito forte, era uma coisa muito, muito corriqueira de ser feita. Nesse ponto aqui, alguma dúvida, meninos? Não. Se quiserem falar, podem falar. Se quiser colocar no chat, pode colocar no chat. Alguma dúvida? Dúvida nenhuma, não. Tranquilo. Tudo de boa? Sim. Sim. Tá. Aí um outro ponto é da questão da economia, né? O principal produto era o café. O Brasil, ele era um país que vivia, ele dependia da agroexportação e o principal produto era o café. A gente está vivendo uma fase de novo aí que o agronegócio está muito bom e o café está com preços assustadoramente altos. Eu até comentava esse fim de semana que a história ela já mostrou que isso é um perigo muito grande. As pessoas começam a plantar café demais e daqui a 1 ano, 2, 3 anos aí o preço do café despenca e neguinho se endividou no banco, neguinho fez empréstimo no banco para plantar café, não consegue pagar muitas vezes e quebra e vai à bancarrota. E o Brasil, ele teve um período desse, por exemplo, no final do século XIX e no século XX, onde... Tomar uma aguinha. Onde
o Brasil devia demais, e aí o Hermes da Fonseca, ele vai para a Inglaterra para negociar a dívida, renegociar a dívida brasileira com os bancos da Inglaterra, né? Ele vai fazer uma renegociação da dívida brasileira com os bancos da Inglaterra, porque o Brasil não estava conseguindo pagar os seus empréstimos. O cara, ele consegue renegociar a nossa dívida. Nessa renegociação, ele consegue fazer um novo empréstimo. Olha que louco isso, né? Ainda dentro dessa renegociação, ele consegue suspender o pagamento dos juros da dívida do Brasil por 3 anos. Então, o Brasil, ele tinha uma dívida, ele tinha uma prestação que ele tinha que pagar por mês, vamos dizer assim. Ele consegue que o Brasil deixe de pagar os juros da dívida ao longo de 3 anos. O Brasil ia pagar só o montante. Eu vou dar um exemplo para vocês do financiamento da minha casa, né? A minha casa eu financiei na Caixa Econômica. Hoje, a prestação da minha casa, né, as prestações mensais da minha casa hoje estão em R$ 1.700. Eu pago todo mês R$ 1.700 de prestação da minha casa lá na Caixa Econômica. Tá ok? R$ 1.700 é o valor que eu tenho que pagar. Quando você pega esse valor de 1.700, sabe quanto eu estou pagando de juros nesses 1.700? Alguém se arrisca aí? Joga no chat. De 1.700, sabe quantos reais são os juros do meu empréstimo? Alguém se arriscaria a colocar aí no chat? 600? Gabriel falou 600. 900? A Clara falou 900. A Mariana já colocou 1.000. Alguém mais se arrisca? 500. Gente, hoje eu pago de juros à Caixa Econômica em torno de R$ 1.100. Meu financiamento foi para 30 anos. De juros eu pago coisa de R$ 1.100. Misericórdia eles. R$ 1.100 são os juros. Tá? R$ 600 é o que eu abato do montante. Rodrigo, mas nossa vida, você vai ficar pagando esses juros. Se eu quiser ir lá e dar uma quantia para abater, eu vou abatendo. Tá? Eu ainda não estou nesse momento, mas só para vocês terem uma noção. Quando o governo brasileiro consegue suspender por 3 anos o pagamento dos juros, imagina que ao invés dele pagar 1.700, ele vai pagar só 600 durante 3 anos. Depois de 3 anos, aí vem juros sobre juros. Aí o Brasil vai ter que pagar mesmo, não vai ter jeito. Tá? Outra coisa que ele consegue foi a suspensão. Cara, né? Por 13 anos ele consegue suspender o pagamento dos novos empréstimos por 13 anos. Só depois de 13 anos é que o Brasil ia começar a pagar os novos empréstimos, né? Só que o Brasil ele tinha um prazo de 63 anos para quitar integralmente as nossas dívidas. Rodrigo, poxa, mas a Inglaterra fez isso, o Brasil já não estava pagando. Ela emprestou mais dinheiro e não tinha medo de tomar calote. É óbvio que a Inglaterra ela vai pedir garantias. E o que o Brasil deu de garantias? O Brasil deu todas as receitas que vocês estão vendo aqui, ó. Né? O Brasil deu como garantia, ó, se a gente não conseguir pagar a dívida, as receitas da alfândega do Rio de Janeiro vão ficar todas para vocês, ingleses. As receitas da Estrada de Ferro Central do Brasil, que era a principal estrada de ferro do Brasil, vocês vão assumir o controle dela. Serviço de abastecimento de água do Rio de Janeiro vai ficar todo para vocês. E todas as receitas a mais que vocês precisarem para cobrir as nossas dívidas que a gente não conseguiu pagar. Né? E uma outra exigência que os ingleses fizeram foi essa daqui, ó, a retirada da circulação e a queima de moeda. O Brasil ele ia ter que tirar dinheiro de circulação para diminuir a inflação, para poder diminuir a inflação e valorizar o nosso dinheiro
para que a gente tivesse condições de pagar o que a gente devia. Então o Brasil ele vai ter que tirar dinheiro de circulação, né? Então você vai fazer aquele famoso cortar 3 zeros, mudar a moeda, tirar a moeda de circulação, colocar uma moeda nova, queimar a antiga, para tentar controlar a inflação. Gente, além disso, o Brasil, para tentar valorizar o café, ele vai começar a literalmente queimar café. O governo brasileiro vai pegar parte desse dinheiro do empréstimo, do financiamento, tá? E vai começar a comprar o excedente de café. Ele vai começar a comprar o excedente do café. Porque o Brasil começou a produzir... Lembra da política do encilhamento que eu falei com vocês? Que a galera pegou dinheiro emprestado nos bancos, em vez de construir fábricas, plantou café? O Brasil começou a produzir tanto café que o mundo não dava conta de consumir. É literalmente isso, gente. O Brasil produzia mais café do que o mundo consumia. E aí o preço do café do Brasil despenca. Como quem controlava a política no Brasil eram os cafeicultores, o que os cafeicultores exigiam do governo? Que o governo começasse a comprar o excedente. Ó, gente, o mundo está consumindo 100. Nós estamos produzindo 120. Governo, você vai ter que comprar os 20 a mais para tirar de circulação, para manter o preço elevado artificialmente. Então o governo ele mantinha o preço do café elevado de forma artificial. Por quê? Porque ele comprava o excedente. Ele comprava o excedente para manter o preço elevado. Mas o que o governo do Brasil fazia com o café que ele comprava? Ele vendia depois? Não, ele não podia vender. Porque se ele compra o café e depois vende, ele está colocando o café no mercado de novo. O governo brasileiro comprava esse café e estocava, na esperança que, por um milagre, o preço do café aumentasse de forma real. Vai com Deus, meu filho. Aumentasse de forma real, né? Só que o preço do café nunca aumentava de forma real. Porque como o preço estava sempre elevado, porque o governo comprava o excedente, a galera entrava plantando café. E a produção sempre aumentava. E o excedente sempre aumentava. E o governo tinha sempre que ficar comprando. E aí, quando o estoque explodia, e café você não pode estocar para o resto da vida, eles começavam a queimar, jogar no mar, queimar literalmente. Gente, o Brasil queimava dinheiro. O Brasil queimando café, queimava dinheiro. Dinheiro que podia ser investido em escola, dinheiro que podia ser investido em hospitais, dinheiro que podia ser investido em estradas, dinheiro que podia ser investido na melhoria do país, o governo investia comprando o café excedente para manter os grandes cafeicultores felizes, alegres e satisfeitos. E isso era oficializado pelo chamado Convênio de Taubaté. Isso era oficializado pelo chamado Convênio de Taubaté, de 1906, que era um plano de valorização artificial do café. Era um plano de valorização artificial do café. Isso virou regra, virou lei. Virou lei. O país ia se endividando, tá? Ampliando sua dependência do exterior para poder atender os interesses dos cafeicultores. O governo até tentava tapar o rombo, né? Cobrando imposto para tentar equilibrar as contas do governo, só que não resolvia nada. Não tinha como resolver o problema, né? O governo, ele almejava vender o estoque de café quando a procura aumentasse, só que isso nunca acontecia. Porque quanto mais o preço está bom, mais a galera planta. E se o consumo não aumenta, você não consegue manter o preço elevado de forma real, só de forma artificial. Com isso, o que é que acabava sempre acontecendo? A economia do Brasil estava um fracasso, mas o bolso dos cafeicultores estavam sempre salvos. Os cafeicultores diziam que era chamada oh meu Deus, compartilhar as perdas, né? Compartilhar as perdas. Os cafeicultores alegavam o seguinte: quem sustenta o Brasil somos nós, os cafeicultores.
Então, não é justo que nós que sustentamos o Brasil, socialização das perdas, não é justo que nós que sustentamos o Brasil fiquemos no prejuízo. Então, é mais do que justo que o governo ajude a gente. Porque é a gente que ajuda o governo, é a gente que sustenta o Brasil, vamos socializar as perdas. Eles não perdiam nada, quem perdia era o povo pobre. Quem perdia era sempre o outro. Tá? Tivemos até alguma coisa com a borracha, né? Tivemos um surto entre 90 e 1910, mas aí depois também foi um surto que não durou muito tempo, ele desaparece logo, porque a Inglaterra começa a produzir borracha nas Índias e começa a desbancar a produção brasileira. Tivemos um período que o cacau também atingiu um preço bom, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial, que a produção de cacau mundial despencou, e o Brasil produziu o cacau que o mundo precisava, mas com o final da Primeira Guerra o mercado mundial retoma, o açúcar, o algodão, mas nada que realmente justificasse e fosse melhor do que o café. A produção industrial só vai ter um surto interessante também a partir da Primeira Guerra Mundial, porque o mundo todo em guerra e produzindo para a guerra, o Brasil tem um surtozinho de desenvolvimento industrial ali, só que também acaba com o final da Primeira Guerra e por aí vai. E é basicamente isso que eu queria trabalhar com vocês hoje. Aqui são alguns tratados que eu não vou ficar trabalhando, não vou ficar falando, e aí eu quero saber de vocês agora. Meninos, dúvidas? Eu não tenho, não. Perguntas, dúvidas? Tranquilo. Hã? Tranquilo por enquanto. Tá tudo ok, então? Se tiver tudo ok, a gente para por aqui, a gente vai almoçar, pegar um arroz, um feijão, que é bom. Tá ok? Eu vou parar a gravação, então. Façam a atividade. Se tiver alguma dúvida, mandem no Moodle ou mandem pelo grupo de WhatsApp. Tá legal? Estou à disposição de vocês. Beijo grande no coração, meus amores. Fiquem com Deus. Cadê? Onde é que eu vou parar a gravação? Interromper a gravação. Tchau, Rodrigo. Até a próxima aula. Tchau. Até o